Fala galera vascaína, Milson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, para falarmos um pouquinho desse jogo, né, de ontem lá na Vila Belmiro, rapidinho aqui. Vascaíno de cabeça inchada, a gente tá todo mundo triste, né, com esse tropeço que o time do Vasco deu lá na Vila Belmiro, time que vinha bem, vinha 3 vitórias consecutivas. Apesar de que no último jogo contra o América, né, já tinha mostrado um pouco de ineficiência naquele jogo contra o América, mas depois da expulsão do jogador do América, o Vasco, segundo tempo, já no finalzinho do jogo, conseguiu o gol da vitória, 3 pontos importantíssimos. E o jogo de ontem, todos nós já sabíamos que ia ser muito difícil, porque a equipe do Santos, assim como a do Vasco, né, estava muito engajada, né, em uma recuperação. Isso foi feito com o Vasco lá, por exemplo, naquele jogo contra o próprio Grêmio, que o Vasco consegue vencer de 1-0 mesmo sem torcida. Então, nessa fase do campeonato, todos os times, principalmente time grande, né, como é o caso do Santos, do Vasco, vão buscar essa recuperação de todas as formas. E a semana do Santos foi isso, eles se engajaram, torcida, teve treino aberto, premiação alta lá por vitória, para conquistar esses 3 pontos, porque sabiam que esse jogo seria muito importante. Se o Vasco vence eles, por exemplo, eles vão ter uma sequência pesada, ficaria muito difícil essa recuperação no campeonato, que já vai chegando aí na sua fase final. Então eles chegaram, entraram com tudo, né? E realmente o jogo foi difícil, mas o Vasco começou bem o jogo, né? Os primeiros momentos do jogo, o Vasco teve 5, 6, 7 escanteios seguidos, volume de jogo. E aí aconteceu aquele lance, né, do penal, que houve discussão, não foi? Na minha opinião foi pênalti sim, né? O Puma foi imprudente, toca no jogador, o jogador cai. Tem um vídeo aí circulando, né, que teve um pênalti igual ou pior, né, no Pedro Raul lá no primeiro jogo. É verdade, não deram, mas esse aí foi pênalti. A gente sabia que a pressão ali seria difícil eles não darem esse pênalti. Aí foi concedido o pênalti para o Santos. O cara foi lá, né, o Marcos Leonardo, muito bom jogador, foi lá, converteu o pênalti. E aí o Vasco consegue um empate logo mais à frente. Ficou muito bem trabalhada a jogada, o Peca arranca e o Verrete, mesmo, né, um jogador alto, grande, acompanha na corrida e finaliza para o gol. 1-1, resultado excelente. O Vasco ia para o final do primeiro tempo. Se tem terminado 1-1, talvez o segundo tempo tivesse sido outro, porque talvez o Santos entrasse em desespero. Infelizmente, a zaga do Vasco cochilou e depois dos 45, 46 minutos, casquinha no primeiro pau, o cara entra sozinho no segundo poste, o Rincon, que é um venezuelano bom também de bola, um volante, e ele marca o segundo gol do Santos. Se termina 2-1, tudo bem, o Vasco estava dentro do jogo, mas aí vem o pior. O Gabriel falha, escorrega, cai, enfim, não pode acontecer, mas aconteceu. E aí o Santos faz o terceiro gol com o Marcos Leonardo novamente, que bate realmente cruzado, e aí o Vasco vai para o vestiário perdendo de 3-1. E aí o segundo tempo foi aquilo, né, que a gente viu. O Vasco tentando, o Ramon mexeu no time, terminou de desorganizar o time. Essa que é a verdade, não foram boas mexidas do treinador Ramon Dias, e o Vasco tentou sair de todo jeito, desorganizado, realmente. E aí o quarto gol veio daquela forma, inclusive, a gente vendo, né, que os caras nem voltaram, vieram trotando. E aí o Soteldo foi e marcou o quarto gol. Tinha havido já uma confusão grande. O Medel foi expulso junto com o outro jogador do Santos. Enfim, o Vasco perde a partida. Se o Vasco perde por um resultado normal, 2-1, né, um resultado, e jogando, por exemplo, normal, a gente ficaria com aquele sentimento de que não, tudo bem, o jogo era difícil, aconteceu. O ruim é realmente o placar elástico, né, e fere, né, a torcida vascaína. Espero que esse resultado sirva de lição, né, para que os jogadores entendam que o campeonato é duro, é difícil, e que se esse time do Vasco não jogar concentrado 100%, vai acontecer isso outras vezes. E aí vai pôr em risco, inclusive, a saída do Vasco nessa situação
ainda difícil no campeonato. O Vasco ainda está fora do Z4. O Goiás joga hoje contra o Botafogo. Se o Goiás empata, o Vasco volta para o Z4. Mas o importante vai ser o jogo do próximo sábado contra o São Paulo. Reunir as forças, a torcida tem que apoiar o time nesse momento, incondicionalmente, porque o Vasco vai precisar da torcida lá no Caldeirão para vencer o bom time do São Paulo. E depois de vencer, o Vasco vai ser três jogos no Rio de Janeiro. Na sequência, depois o Fortaleza, depois tem um clássico contra o Flamengo, provavelmente no Maracanã, e depois a outra rodada contra o Inter. Então, são 4 jogos que o Vasco tem que fazer pelo menos 9 a 10 pontos para poder realmente sair dessa situação. Não tem jeito, tá funilando o campeonato, a situação é essa e os caras têm que entender que esse é o momento realmente de tirar o ar. Vendo a coisa pelo copo cheio, a gente tem que entender que, por exemplo, há 5, 6 rodadas atrás estávamos na última colocação, penúltima, com 8 pontos inclusive, do primeiro fora do Z4. Hoje não, estamos inclusive ainda fora do Z4. Então a situação está ainda sob controle e dá para seguir aí com esse projeto realmente de retomada do Vasco da Gama. Vamos torcer, vamos esperar aí a semana que o Ramon consiga trabalhar bem esse time para a gente vencer o São Paulo no sábado. Tá bom? Grande abraço a todos, saudações vascaínas.